Seja muito bem-vindo ao canal Índigo Sentido, um canal de autoconhecimento, despertar e expansão da consciência. Muito prazer, eu sou o Sérgio Ludman, idealizador desse projeto, um projeto que tem como pilar fundamental pensar, estimular o dom do pensamento. Este é o podcast número 4, com o título A Visão Além do Alcance. Antes da gente entrar no tópico desse podcast 4, eu queria recapitular um pouquinho algumas coisas que a gente conversou lá no podcast anterior, Os Índigos e a Caverna, pois esse podcast aqui ele vai fechar um raciocínio, então vamos dar uma recapitulada antes de entrar nele. Bom, lá no podcast da Caverna a gente falou sobre as sombras, né? As sombras como ilusões, distrações e entretenimento. Falamos também da escravidão inconsciente, aquele tipo de escravidão onde o escravo não sabe que é escravo, e aquele tipo de escravo que, se tu tentar libertar ele é capaz de te agredir para defender as próprias correntes. A gente falou bastante sobre a manipulação, usando como ferramenta o medo, através de narrativas, né, que ativam os gatilhos mentais, que atuam antes da gente conseguir pensar, que atuam antes do ato de pensar. Então, aquele podcast da Caverna, ele fala basicamente daquela característica dos índigos que é o problema com a não aceitação da manipulação e seguir um senso comum. Então, vamos entrar nesse novo podcast chamado A Visão Além do Alcance, e para a gente iniciar ele, eu vou ler aqui uma outra característica que está lá naquelas listinhas de identificação dos índigos, e vou ler ela exatamente como ela se encontra nos materiais onde ela é citada. Diz assim: os índigos possuem grande capacidade de ver todo o quadro de uma situação ou mesmo entender as consequências de um determinado ato. Resumindo, visão. Se tu por acaso cresceu na década de 80 e 90, assim como eu, deve te lembrar de um desenho que passava muito na TV, um clássico, chamado Thundercats. O que esse desenho dizia, o que ele mostrava? Era um desenho onde mostravam gatos felinos guerreiros que em dado momento precisaram fugir do seu planeta natal, chamado Thundera, e eles vão parar num planeta chamado Terceiro Mundo. Eles têm um líder, o Lion, e o Lion possui uma espada, a espada justiceira, onde logo acima da empunhadura dessa espada tem um olho místico, o olho de Thundera, que era considerada a fonte do poder do planeta deles. Se tu deve te lembrar desse desenho, em dados momentos, quando o Lion se encontrava em perigo ou ele precisava conseguir enxergar melhor as situações, né? Ele posicionava a espada bem no meio da testa, bem em frente ao terceiro olho, ao chakra frontal, bem em frente à pineal. E ele falava uma frase que dizia assim: espada justiceira, dei-me a visão além do alcance. Coincidência? Como diria V no filme V de Vingança, não existem coincidências, apenas a coincidência de uma coincidência. Pois é, a visão além do alcance como uma característica, na verdade uma grande habilidade. A habilidade de ver além das situações e fatos, enxergar à frente, olhar as coisas além dos limites pré-estipulados. É ter capacidade de avaliar o fato, a situação como um todo. É dar um passo atrás e conseguir enxergar a situação de um ângulo diferente. Em algum momento tu já chegou a parar para pensar sobre o porquê as pessoas não pensam ou pararam de pensar? Eu penso em duas possibilidades. A primeira, por preguiça. Afinal, pensar é cansativo, e para que eu vou me esforçar se a informação já vem pronta? Existem diversos comentaristas, especialistas, jornalistas e tantos istas para pensar pela gente, por que a gente vai pensar? Ou uma segunda, que eu acho mais provável. Aqui fala em que estamos sendo treinados, doutrinados há muito tempo através de uma programação preditiva, de uma forma muito sutil.
Mas o que é essa tal programação preditiva? Programação preditiva nada mais é que uma forma muito sutil de condicionamento psicológico, que tem como objetivo principal familiarizar um determinado público com mudanças planejadas a serem implementadas mais à frente, em um momento determinado, um momento programado. E aqui, falando disso, é impossível deixar de falar do que estamos vendo e passando nos dias atuais. E se tu ainda não conseguiu perceber isso, olha, tá bem atrasado. Já se passaram 1 ano e meio para essa tua ficha ter no mínimo começado a cair. Tudo foi construído de forma muito sutil, muito bem pensada, testada anteriormente. E as pessoas não perceberam, e por incrível que pareça, ainda não conseguem perceber. Foram vários experimentos sociais sendo realizados de forma muito esporádica e aleatória. Experimentos sociais executados meticulosa e espaçadamente, para chegar neste exato momento, o momento em que todos eles seriam usados juntos, executados de uma única vez, e tu nem percebeu isso. E tu ainda achando que nada mais é do que uma total falta de sorte e que tudo aconteceu por acaso. Sério mesmo? O cenário atual mostra exatamente isso. Basta prestar bem atenção aos pequenos detalhes, aos sinais, e eles são muitos. Mas claro, como eu falei no podcast anterior, é preciso vontade para analisar o contexto. É preciso ter visão. Mas tudo bem, vamos considerar que mesmo assim tu ainda nem imagina do que eu estou falando. Que tudo não passa de mais um conjunto de teorias mirabolantes e conspiratórias. Bom, aqui eu vou lembrar mais uma vez e vou me tornar chato de tanto repetir. A minha intenção não é te fazer acreditar em mim ou pensar como eu, mas sim te fazer pensar, estimular o teu raciocínio, apenas isso. Porque eu já fiz isso e sei muito bem do que eu estou falando. E estou apenas tentando te ajudar a acordar de uma vez por todas aqui. Tanto que se eu conseguir te deixar uma pulguinha atrás da tua orelha, que te incomode, te faça ao menos pensar em uma possibilidade, um talvez, eu já me dou por satisfeito. Lembra daquela frase do Einstein? A mente que se abre para uma nova ideia, e aqui eu acrescento uma palavrinha no meio desse contexto. A mente que se abre para uma nova ideia e possibilidade nunca mais retorna ao seu estado original. Mas falando sério agora, é impossível que tu não tenha por algum segundo durante esse 1 ano e meio refletido, pensado, ou mesmo se questionado sobre alguma coisa nesse contexto não fazer sentido, que alguma coisa pudesse realmente não tá batendo, não tá certo. Ok, mas para não sair do objetivo principal desse podcast, que é a questão da visão, vamos voltar ao contexto. Ok, entendi, mas eu não tenho essa tal visão além do alcance. Como eu posso fazer isso? Como eu aprendo a desenvolver isso? Hoje, dado o alto grau de alienação e estupidez coletiva em que se encontra a humanidade, eu tenho uma coisa boa e outra ruim para te dizer a respeito disso. A ruim é que não adianta mais falar, explicar, alertar. E eu nunca, de verdade, cheguei a imaginar uma coisa dessa. Mas chegamos em um momento em que a verdade não pode mais ser contada, ela precisa ser mostrada. Porém, a parte boa é que basta uma boa dose de boa vontade para começar de forma bem simples. E assim, de forma bem objetiva, eu te diria para começar prestando atenção nos detalhes, prestando atenção nos sinais, procurando perceber as intenções que existem por trás das atitudes, das ações, dos atos que vêm acontecendo. Mas claro, sem se esquecer das sombras. Perceber as sombras é fundamental, pois elas são o véu que sempre te deixaram alienado e te dificultaram tanto prestar atenção no que realmente importa. Existem muitos atores e fantoches atuando de forma intensa ultimamente. Afinal, eles incentivam milhares de seguidores e fãs. Eu te diria, comece por eles. Preste atenção nas atitudes, no que eles defendem, contra o que eles são contra, que bandeira eles levantam, quem eles defendem. Use teu discernimento, faça a tua análise de acordo com os teus valores, com aquilo que tu acredita, com aquilo que ressoa contigo. Ou tu não notou que de 1 ano para cá atores tão famosos parecem ter envelhecido 10 anos nesse pouco período de tempo?
Dá até uma impressão de que possa estar faltando algo no mercado que mantinham eles tão belos e jovens, né? Bom, para começar esse assunto de perceber sombras, então, talvez a grande dica, a dica de ouro para começar a entender tudo isso, seria dar uma olhada na questão da dualidade. Essa talvez tenha sido a principal via de acesso para causar tanta sombra, tanta distração. Digamos que é a principal via pela qual é alimentado esse véu que não te deixa enxergar além dos fatos. É o bom ou o ruim, o preto ou o branco, a luz ou as trevas, o homem ou a mulher. Tudo sempre tem um lado ou outro. Sempre é preciso fazer uma escolha. É um time ou outro, é um partido ou outro, é uma ideologia ou outra, é uma religião ou outra. Fomos treinados e doutrinados assim por muitos séculos. Isso vem realmente de muito tempo atrás. É Jesus ou Barrabás? Segmentar, dividir para controlar. A dualidade é um instrumento muito utilizado para criar controle. Vamos fazer uma reflexão bem rápida aqui. Eu te pergunto, o que é mais fácil controlar? Um grupo de 100 pessoas ou 10 grupos de 10 pessoas? Onde eu designo em cada um desses grupos um responsável e somente ele vai se reportar a mim. Resumindo, eu deixo de controlar 100 pessoas e passo a controlar apenas 10. Mas aí como é que eu faço isso? Entre esses 10 grupos eu crio um grupo preto e outro branco. Eu crio um grupo de carnívoros e outro de veganos. Eu crio um grupo apenas de homens e outro de mulheres. Um grupo que torce para um determinado clube de futebol e um outro grupo que torce para outro. E assim eu vou disseminando a diferença. Eu vou alimentando o sentimento de escolha, ou um ou outro. Tu precisa escolher de que lado tá. Aproveitando a deixa do futebol, vamos abrir um parêntese de exemplo desse prestar atenção aos detalhes, se ligar nos sinais. Tu não acha curioso que antes de toda essa confusão mundial se falasse tanto em dívidas de clube de futebol? Mesmo enchendo estádios, movimentando torcedores, lojas, produtos, tudo que vem junto. E agora de um ano para cá, com estádios vazios, o futebol voltou na tua tela, mas não se ouve falar nessas dívidas, que por sinal deveriam estar muito maiores. Quem está bancando essas sombras? De onde vem o recurso? Por que é tão importante que essas sombras não se dissipem? Por que é tão necessário te manter em frente à televisão? Sombras, atores, fantoches nunca foram tão necessários nesse período. Detalhes, sinais. Preste atenção nos detalhes. Preste atenção nos sinais. Mas fechando esse parêntese e retomando o raciocínio, como perceber a sutileza? Há muito tempo isso vem sendo treinado. Tu vem sendo sempre treinado a escolher um lado. Assim vai sendo alimentado isso e criando diversas distrações, diversas sombras. E onde podemos visualizar, talvez hoje em dia, de forma mais rápida e fácil de identificar esse treinamento e essa doutrinação? Tem uma característica que também está lá naquela lista de identificação dos índigos, que fala sobre a dificuldade em conviver em sistemas falidos. Lembra disso? Está lá no primeiro podcast. Afinal, os índigos vieram para esse planeta com uma função muito bem identificada, que é a de quebrar paradigmas, questionar, bater de frente, romper com esses sistemas obsoletos e falidos. E aqui eu vou aproveitar para refletir sobre o sistema educacional. Aqui começou ao menos a nossa doutrinação. Tu provavelmente, como eu, que é da década de 80 e 90, esteve no mínimo um turno na escola, onde ficou sentado na tua classe, na tua carteira, na tua cadeira, passou dias copiando ditados de professores, onde somente eles tinham aquele livro, eles montavam a aula em cima daqueles livros e ficavam te ditando a aula inteira. Passou diversas aulas copiando conteúdo de quadro negro. Fez vários trabalhos em biblioteca no qual tu tinha que te direcionar em enciclopédias de onde tu copiava aquilo que estava escrito para entregar, para conseguir tirar a tua nota. Nunca houve uma preocupação em desenvolver o pensamento, e sim que se soubesse como as coisas realmente são, como elas foram escritas para ser seguidas. Decore e repita exatamente isso em provas e passe de ano. Seja um ótimo aluno do sistema. Eu não vou entrar a fundo nesse assunto porque isso é assunto para no mínimo um podcast inteiro.
mas como exemplo para reflexão, para chegar onde eu quero no raciocínio, ele é perfeito. Consegue perceber como sutilmente nos enquadramos e precisamos aceitar, porque senão não seguimos a vida? Escola, primeiro e segundo ano, cursinho pré-vestibular, faculdade, mercado de trabalho e por aí vai. O roteiro já está pronto mesmo antes de nascer. Percebe aqui uma forma muito fácil de entender aquele clássico diálogo entre Morpheus e Neo, logo que os dois se conhecem? Quando Morpheus explica por que Neo é apenas mais um escravo e um escravo inconsciente. Explica para ele como ele foi criado em cativeiro, um cativeiro sem grades, que ele pode perceber se quiser, pois o tal cativeiro está em toda parte. Ele está bem na frente dele, na nossa frente inclusive. Quando ele sai na rua, quando ele paga contas, quando ele consome algo, enfim, a tão conhecida Matrix. Desde criança nós nascemos praticamente com um roteiro pronto na mão para seguir, porém com uma falsa ideia de liberdade. Afinal, tu pode escolher o que vai fazer da vida, desde que, claro, siga aquele roteiro. Lembra dos prisioneiros da caverna que podiam conversar, aumentar o tom de voz, interagir uns com os outros, eram livres, inclusive para eleger um líder entre eles? Enfim. Mas o que tudo isso tem a ver com essa tal visão além do alcance falada desde o início do podcast? Visão além do alcance nada mais é do que a habilidade de perceber, de observar, analisar as coisas. É juntar e encaixar peças, é ligar pontos, conectar assuntos, fatos, situações, é avaliar cenários. É talvez um requisito bem importante para tu te identificar se te encontras desperto. E aproveitando aqui a oportunidade, vamos desmistificar essa palavrinha. Afinal, eu inclusive descrevo o canal como um canal de autoconhecimento, despertar e expansão de consciência, não é mesmo? Despertar, o que é estar desperto de forma muito clara, muito simples. Inclusive algo que também está diretamente relacionado ao termo expansão da consciência. Estar desperto é estar ciente do todo, é conseguir ter uma visão sistêmica do todo, uma visão ampla sobre tudo aquilo que acontece ao teu redor. É ter capacidade de identificar isso, é buscar entender como as coisas são e funcionam de fato. É tirar a bunda da cadeira e procurar, buscar e não simplesmente aceitar as coisas prontas, acatar ordens por ser ordens, aceitar as ideias, as narrativas como verdadeiras, sem verificar, sem averiguar e tirar tuas próprias conclusões. É ter a mente aberta a diversas possibilidades, é ter uma consciência capaz de admitir várias possibilidades. Então assim, aliada a uma forte intuição que também é uma habilidade muito latente, na minha opinião, a visão além do alcance talvez seja a maior habilidade dos índigos. É a capacidade de antever situações, cenários, possibilidades, intenções, atitudes. É a capacidade de perceber as coisas com antecedência, avaliar de forma muito rápida o que pode estar por trás dessas coisas. Parafraseando o escritor português José Saramago, com aquela frase que eu tanto gosto de usar, e para mim já virou até um mantra, e que é um verdadeiro exercício de visão. A visão além do alcance é a capacidade de sair da ilha, é olhar a ilha de cima, olhar a ilha de fora como um todo, é a capacidade de observar a ilha sem estar na ilha, sem fazer parte da ilha, é olhar o todo e compreender o contexto por inteiro. Então, com essa definição minha e exclusivamente minha opinião e definição, eu encerro um raciocínio que se iniciou no podcast anterior, Os Índigos e a Caverna, onde falamos de manipulação e controle. E com este podcast aqui, o podcast 4, com o título A Visão Além do Alcance, encerramos falando de visão e percepção para fugir dessas armadilhas mentais em que sempre estivemos metidos. Estamos em guerra, sim, é uma guerra de quinta geração. E nesse tipo de guerra, informação e conhecimento são as principais armas de combate. Eu espero mais uma vez que esse conteúdo possa te ter sido útil de alguma forma, que seja útil em algum momento da tua vida. Eu, mais uma vez, não sei exatamente em que momento do teu dia tu vai ouvir esse material, mas eu te desejo um ótimo dia, tarde ou noite. Deixo aqui o meu abraço, um até logo e seguimos em frente. Índigos e cada dia mais fortes. Valeu!